senhores, muito boa tarde. Vamos reabrir a nossa sessão do turno vespertino. Nós temos aqui um encaminhamento, uma proposição que foi feita pelo conselheiro Cídio Maia, que me parece ser extremamente interessante e pertinente e se apresenta como algo que a advocacia vem reclamando e a ordem por muito tempo vem se insurgindo quanto a decisões no âmbito de muitos tribunais brasileiros, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ainda àquela famigerada multa imposta à advocacia em decorrência do abandono de processo previsto no artigo 265. Nós tivemos um avanço na lei que atribuiu à ordem a competência única e exclusiva para fazer a correição quanto aos atos da advocacia brasileira. No entanto, muito embora a lei esteja em vigor, sendo cumprida e respeitada pela grande maioria dos juízes, dos magistrados e magistradas brasileiras, me parece que há o entendimento de alguns magistrados, e repito, recentemente tivemos algumas experiências vividas quanto a isso no próprio Superior Tribunal de Justiça, que não tem entendido quanto à necessidade de reconhecer a retroatividade na aplicação da nova lei. O conselheiro Cídio, ele traz uma proposta a ser construída por esse Conselho Federal, que diz na proposta, é uma proposta de indicação ao presidente da República quanto ao indulto de multas aplicadas aos advogados e advogadas por abandono de causa no processo. Exatamente o texto reservado ao artigo 265 do CPP. E por que nós trazemos essa proposição na extrapauta? Porque se nós deixarmos para a próxima sessão, nós prescindiríamos de fazer a distribuição e esperar o acontecimento da próxima sessão, que se dará apenas no final de novembro, quando certamente os termos do indulto já estarão sendo elaborados pela Presidência da República. Portanto, é necessário nós nos debruçarmos sobre esse tema hoje, independente de qual seja o resultado, positivo ou negativo, para que, em sendo positivo, nós possamos avançar no ofício que guardará fidelidade ao que for aqui decidido. Se for negativo, a vida segue, continuaremos lutando no STJ e nos demais tribunais que ainda não entenderam por aplicar a retroatividade da lei. A lei na perspectiva da sua retroatividade. O processo foi distribuído sob o número, já está distribuído, já está protocolado e ele recebeu o número no protocolo, o número de 49.0000 2024 010 755 dígito 4. Para fazer a exposição da propositura, eu dou a palavra ao conselheiro federal Cídio Maia, a quem já agradeço pela iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, esse Conselho Federal conseguiu essa vitória, retirando do ordenamento jurídico processual a multa do artigo 265, cuja redação anterior, que previa a aplicação dessa multa, teve vigência por 15 anos, de 2008 a 2023. O fato é que, com a redação atual, que deixa o poder sancionador para a hipótese de abandono de causa exclusivamente com a OAB, como sempre deveria ter sido, e como já era previsto no Estatuto da Advocacia desde 1994, recebeu o entendimento inicial, inclusive da ministra Daniela Teixeira, de se aplicar a nova norma de forma retroativa, de modo a extinguir a penalidade de quem já havia sido multado na vigência da norma anterior. Entretanto, esse posicionamento da ministra Daniela acabou restando vencido no STJ, que hoje, de forma colegiada, entende que não é uma penalidade, seria uma sanção meramente de natureza processual, razão pelo qual não aplicam a retroatividade benéfica. De modo que quem foi penalizado até a mudança da lei em dezembro de
2023, continua sofrendo o duplo sancionamento, tanto respondendo perante os tribunais de ética e disciplina, quanto respondendo a multa que o juiz aplicou. E quem foi penalizado ou está sendo desde então, não mais corre o risco de responder pela multa processual. Então, independentemente das discussões acadêmicas, se é sanção processual, se é sanção penal, o fato é que é direito sancionador, o advogado está sendo penalizado, o advogado está devendo, e são valores altos. Eu tomei o cuidado de ler o censo da advocacia, que nos mostrou que 45% dos advogados brasileiros ganham entre 2 e 10 salários mínimos. O valor dessa multa mínimo é de 10, podendo chegar até 100 salários mínimos. Então, ou seja, uma única multa aplicada em um único processo, estamos falando de uma norma que teve vigência durante 15 anos, é capaz de sacrificar o rendimento de um mês inteiro da grande maioria dos advogados brasileiros, se considerarmos o valor mínimo. Então a indicação, colegas conselheiras, colegas conselheiros, é no sentido de que nós possamos indicar ao presidente da República que na elaboração do decreto de indulto, de indulto natalino desse ano, possa contemplar a concessão do indulto em relação a essa multa. Destaquei, inclusive, que no último decreto de indulto, o perdão de multas para apenados foi ampliado para o valor de R$20 mil. Tá? O decreto que saiu em 2023, qualquer multa aplicada, e aí não estamos falando da multa processual, né? Estamos falando dos apenados mesmo, que tinham dívidas em razão de condenação criminal até R$20 mil, eles foram perdoados. Tá? Então, seguindo o mesmo raciocínio do último decreto, é que eu trago aqui a deliberação desse conselho, no sentido que nós, advogados, possamos nos livrar, sepultar essa história de uma vez por todas, com a concessão desse indulto, fazendo a indicação para que o presidente da República, claro, se assim entender, venha nos acolher. São essas as colocações. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Sidlan. Disponibilizei no grupo dos conselheiros e das conselheiras federais o texto proposto pelo Sidlan. Caso haja alguma dúvida, questionamento, possa ser feito diante da proposição. Eu abro a palavra àqueles conselheiros ou conselheiras que eventualmente queiram discutir a matéria. O conselheiro Roberto Serra pede a palavra. Presidente, colegas, senhoras e senhores, eu abri aqui agora o texto, mas eu entendi muito bem o resumo que Sua Excelência o Presidente Beto fez sobre a matéria e quero, senhor presidente, parabenizar o conselheiro Sidlan por essa proposição. A verdade, esse artigo 265, que foi inserido no Código de Processo Penal, onde se previa uma multa para o advogado que, eventualmente, o advogado abandonasse, ele veio sendo questionado há muito tempo pela doutrina, né? Infelizmente, os tribunais não reconheceram na época a sua constitucionalidade, passaram a flexibilizar a sua aplicação, ora entendendo que necessitaria de um devido processo legal para condenar o advogado que supostamente abandonasse o processo, ora entendendo que seria competência da OAB, tal sancionamento, até que, por fim, os tribunais passaram a aplicar essa multa, afastando essa flexibilização a ponto de vir a instituição e a alteração legislativa com essa proposta de entender que compete à OAB esse sancionamento numa esfera que é a penal, onde não há prejuízo para o réu, eventual, digamos assim, abandono por parte do advogado, porque nomeia-se dativo para a sua defesa técnica. Então, de fato, isso compete à OAB, o sancionamento. Mas essa proposta, Sidlan, ela é extremamente, e aqui no ponto positivo da palavra, engenhosa. Engenhosa no sentido de encontrarmos uma solução jurídica e correta, de sanarmos uma outra tendência que os tribunais estão aplicando, que é a de não retroagir
ou não impor a retroação de uma norma que afastaria os sancionamentos, algo absurdo, né? Sem entrar no mérito da natureza dessa sanção. Mas a propositura de Vossa Excelência vem ao encontro daquilo que não só a doutrina, como a jurisprudência anteriormente aqui mencionada, trouxe para a interpretação desse dispositivo. Portanto, senhor presidente, a bancada de Goiás já antecipa aqui o voto no sentido da propositura apresentada. Muito obrigado, conselheiro Roberto Serra. Passo a palavra à conselheira Hélida. Presidente Simonetti, as estimadas diretoras, doutora Sayuri Ottoni, doutora Milena Gama, e a nossa querida representante do Instituto dos Advogados do Brasil, que muito nos honra com a sua presença feminina nessa mesa. Camarada Cildilon, meu amigo, esse é um tema que nos atormenta, principalmente a todos nós, advogados criminalistas. Eu mesma, presidente Simonetti, se formos computar as multas que tenho tomado nesse país afora pelo abandono de plenário em situações em que vejo que o meu cliente está sendo desfavorecido ilegalmente, talvez não tenha condições em toda a minha longa vida que pretendo ter de arcar com os custos dessas multas que nos são covardemente aplicadas unilateralmente, sem o direito de defesa, de maneira arbitrária. Então, tratar dessa questão da multa é uma questão umbilical. Nós tivemos um avanço muito importante com a alteração da lei, conferindo apenas à OAB o poder o poder sancionador, administrativo, em relação à advocacia. Mas é de suma importância que nós possamos tratar realmente das multas que ficaram para trás, que já foram aplicadas e que não têm merecido do Poder Judiciário um tratamento igualitário em todo o país, em todos os tribunais. Então, a proposta do Cildilon é absolutamente pertinente. Eu acredito que é o momento realmente de fecharmos esse ano com uma boa notícia para a advocacia, com chave de ouro, se conseguirmos inserir esse dispositivo realmente na questão do indulto, seria de muito bom grado para a advocacia. E, claro, paralelamente a isso, mantermos todas as tratativas que já vêm sendo encabeçadas por Vossa Excelência junto aos tribunais superiores e junto também ao próprio CNJ. Então, eu estou sozinha aqui na bancada do Piauí agora, então eu respondo pela minha bancada, né? Então, a bancada do Piauí aproveita a oportunidade para ratificar inteiramente aí a proposta do companheiro Cildilon e parabenizar pela iniciativa, pela perspicácia, querido. Rodrigo Rios. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Em nome da bancada do Paraná, nós aderimos em toto também à proposta do colega Cildilon, lembrando, como eu manifestava há pouco a ele, que essa proposta não deixa um vácuo normativo, muito pelo contrário, ou seja, traz essa temática para o órgão próprio para decidir esse tipo de questionamentos, que é esta instituição. Então, por esse motivo, senhor presidente, a bancada do Paraná apoia esta manifestação do conselheiro Cildilon. Não, Fernando Falcão. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu tenho repetido diversas vezes que não concordo com quem pede a palavra só para aderir às manifestações, mas eu queria fazer o registro que eu soube ontem que hoje é a última participação do conselheiro Cildilon no Conselho Pleno, e eu fico muito feliz que ele tenha dado essa contribuição inestimável. Posso dizer que, como colega de primeira Câmara, foi uma das inteligências mais privilegiadas que eu tive a oportunidade de conviver, e que ele vai deixar muito saudade entre a gente. Então, a bancada de Alagoas acompanha e agradece. E o jantar de despedida? Para nós, aqui, é uma novidade que nos é trazida agora, né, sem querer ser redundante. A última substituição do cliente. Sim. Mas, então, me parece que, não havendo mais inscritos, eu vou avançar na fase de votação e perguntar se há alguma divergência.
em relação ao encaminhamento que é feito, muito bem exposto pelo colega Cildilon. Não havendo nenhuma divergência, fica, portanto, aprovada a proposta nos seus exatos termos. Vamos imprimir a essa proposta a urgência que ela requer para que nós possamos avançar na construção de um texto